Olá, eu vim todos aqui na bad vibe já, estou extremamente triste para começar o vídeo, mas tenho que começar assim mesmo, com o pé esquerdo, assim, a tristeza, né, e a dor faz parte da vida, né, então a gente tem que começar de algum lugar, né, e o melhor momento é agora, né. Bom, nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos começar por uma série já de uma vez, analisando o mal. E antes que vocês falem uma coisa, obviamente essa série é baseada, né, em Analyzing Evil, né, do canal da VLI, e que é um dos maiores críticos analistas do YouTube. Assim, para mim os vídeos dele de a análise, né, da personalidade, né, do do Cômodo e do o Zé Pequeno do A Cidade de Deus são simplesmente uma das melhores obras assim audiovisuais aqui do YouTube de análise, né? E o cara dá um pau realmente em muito booktuber, muito até doutor por aí, fala que estudou literatura e tal, mas não vive, não sente o poder da narrativa das obras. E eu aqui quero fazer, de certa forma, um acréscimo, aqui, que ele não fala muito, né? De análise, realmente, de vilões, antagonistas, de séries, né? Até não muito faladas, por aí. E a nossa primeira análise vai se dar a partir do livro até bem famoso, né? Darkness at Noon, né? Escuridão ao meio-dia, do Arthur Koestler. Vamos dar um contexto geral para como vai funcionar a série. Porque, diferente dos meus artigos, aqui nos vídeos ele vai focar mais no debate realmente, né? No levantamento de questões sobre como é o personagem, como ele age, e até mesmo as problemáticas levantadas, não necessariamente só um julgamento ou até mesmo uma teoria sobre especificamente os vilões, a maldade em geral, né, até mesmo praticada por alguns protagonistas, né, e o foco de como os meios, né, como age o antagonista, né, no seu meio social e no seu meio de narrativo, né, a gente vai focar muito principalmente nisso, né. Eu já vou dizer, não sou nenhuma pessoa formada em letras ou psicologia, só sou um diletante, já começo por aí, né, formado só em história, mas eu já acredito que eu deve ter alguma bagagem, pelo menos, né, de tempo, né, lendo e estudando, apreciando, por assim dizer, né, obras artísticas e literárias, tenho alguma coisa para poder falar, ou pelo menos para levantar em debate por aqui, né, ou pelo menos aqui para os fantasminhas aqui que vão rodar aqui os comentários, a caixa de comentários quase vazia aqui das visualizações. Bom, vamos começar sobre o estopim de tudo isso. O personagem principal, o Rubachov, o Nikolai Salmovich Rubachov vai ser o protagonista principal da obra, e ele obviamente vai ser uma espécie de forma de apresentar esses vilões, né? Eles vão aparecer como coadjuvantes assim da jornada do Rubachov, que vai ser um comissário político, né, um grande chefe de um estado comunista, né, não denominado, mas obviamente a gente sabe que o livro publicado em 1940, né, que é a União Soviética, e ele vai ser um grande serviçal do país dele e do grande líder dele, que até chegou a conhecer pessoalmente, o número 1, que é só chamado por esse slogan, né, chamado, mas a gente sabe que é o Stalin. O Rubachov vai ser, desde o começo, vai ser um homem da velha guarda, um grande conspirador na época da monarquia no país, né? E ele vai conhecer o chamado antigo líder, né? Até pessoalmente, vai se envolver nas conspirações da revolução, vai derrubar o governo e instaurar o Estado Revolucionário.
Só que ele vai passar por uma série de crises que vai abalar toda essa crença, essa crença que ele carrega, como ele próprio diz, né? Quase que desde do ventre da mãe dele, é quase como fosse um cordão umbilical, né? Como se ele crescesse como uma criança envolta pelo vermelho, né? Da revolução. Como ele vai passar através da sua jornada, que vai ser imposta a ele, né? De certa forma, né? Que já está pré-condicionada fora dele, né? Já está como potência, né? Já nas contradições internas da própria vida e trabalho dele como comissariado, né? Principalmente como funcionário do poder externo do Estado Revolucionário, né? Que é internacional, a Terceira Internacional, né? E a série de questionamentos que ele vai começar a dar para si mesmo e que ele vai se colocar, né, perante os antigos slogans, né, e ideias que ele tinha, né, que ia ser formada na Guerra Civil durante a Revolução, e que ao passar dos anos ele vai ter, como, né, o George Orwell escreve, né, o crime ideia, né, ele vai começar a ter esse espírito, né, de começar a questionar. Isso vai ser detectado pelo aparelho repressivo do regime. Ele vai ser pego durante os grandes expurgos que vai ter da velha guarda. Ele que era um membro da velha guarda, né, ele vai ser uma das frutas mais maduras a ser pega, né? Ele vai ser um dos primeiros a ser pego aí na botija e preso por causa disso. Mas antes disso ele era uma pessoa fiel totalmente ao regime, às regras impostas pelo regime de atuação e imposição da Revolução. E ele vai passar por principalmente 3, né, grandes embates emocionais que ele vai ter. Um dos primeiros embates que ele vai ter vai ser com um membro, né, do partido, né, que vivia numa ditadura, chamado Richard, né, um país não nomeado, que ele vai começar a publicar, né, matérias que criticavam as atitudes do governo, que o partido estava tomando, até como forma de ajudar o partido a espalhar, assim, promover ideias, né, promover o debate, como o pessoal pode dizer. E é isso que o Gorbachev fala para ele. O partido está passando por uma aprovação. Outros partidos revolucionários passaram por tempos ainda mais difíceis. O que importa é sua vontade inquebrantável. Quem quer que agora se torne brando e sentimental não deve estar nas nossas fileiras. Quem quer que se promova um clima de pânico está fazendo o jogo do inimigo, não importa o que pense sobre isso. Seu comportamento o transforma em uma praga para o movimento. Aí o Richard questiona, né? Eu não sou uma praga para o movimento. Aí o Gorbachev responde: nos seus folhetos, continuou o Gorbachev no mesmo tom seco, cuja autoria você admite, são repetidas frases como estas: que sofremos uma derrota, que o partido foi atingido por uma catástrofe, que temos que começar de novo e mudar os fundamentos da nossa política. Isso é derrotismo. Outro embate que ele vai ter vai ser a partir de um personagem chamado Love, né, um jovem, né, sindicalista, que vai se empenhar num grande boicote a uma ditadura, né, que tinha feito uma guerra na África, que implícito que era a Itália, né? Só que o partido da União Soviética vai querer furar esse grande boicote, vai ser dado contra esse país, porque aquilo financia ele economicamente, né? Ele não quer abrir brecha para que outros ocupem esse lugar. Então ele vai lá e fala: não, vocês têm que parar com esse negócio de boicote, porque o pessoal de lá, os trabalhadores de lá, sabem o que estão fazendo, sabem que isso daqui é a estratégia. Não, mas isso vai contra o interesse dos estivadores, dos sindicais. Não, nada disso. O vai ficar contra e vai ser expulso do partido. Ele vai o quê? Ele vai cometer um atentado com a sua própria vida.
E o terceiro grande embate vai ser a partir, né, da sua companheira, né, Arlova, que vai ser a mulher que dá, a moça, né, que datilografava pra ele, né, ele vai se envolver em um relacionamento e ele vai amar, ele vai gostar dela, etc, vão ficar juntos, né, e ela vai ser acusada, né, de conspiração, né, primeiro de manter ideias antirrevolucionárias, né, depois ela será presa e executada, e ele não vai fazer nada para salvar sua própria pele, para não se envolver, né, no processo. Então, de certa forma, nós temos um terceiro vilão aqui, né, o Rubachov é um vilão, de certa forma. E a jornada dele vai ser tem a jornada do herói, né, do Campbell, aqui nós temos a jornada do vilão, né, de certa forma não uma jornada de arrependimento e redenção, pelo menos no sentido mais comum, né, e usado da palavra, mais uma jornada de descobrimento, podemos dizer assim, do vilão. Então aqui nós temos uma pessoa que vai ser imposta uma disciplina draconiana que ele simplesmente aceitava passivamente por acreditar uma fé no partido, né? Mas também pelo que a Hannah Arendt vai chamar, né, de a banalidade do mal. Ele era um funcionário e para ele estava apenas cumprindo ordens. Mas isso tudo, né, essa fidelidade ao partido e essa outra camada, né, de banalidade do mal, né, de ser só um funcionário cumprindo ordens, se a responsabilidade é dos outros, né, se o casal o Richard e a esposa dele foram presos, se o Love acabou tendo um destino trágico, aquilo não era dele. Mas também tem uma camada de um certo egoísmo, narcisismo, por assim dizer. Que ele é uma pessoa que não quer se sacrificar, ele gosta de... Ele sente aquela ideia da revolução como salvador, etc, mas ele não quer dar sacrifícios. Ele não quer se empenhar, ele não quer se pôr em risco e ele não se põe em risco. E ele só vai ser preso literalmente, né, por uma paranoia, primeiramente, né, uma paranoia, depois vamos ver que é mais profundo que isso, né, um regime se acimenta nesse sistema de injustiça, de perseguição, mas num sentimento de hipersensibilidade, né, discordâncias do partido, né. Então ele vai ser uma pessoa, nós temos aqui o nosso primeiro vilão, né, que nós nem chegamos nos dois antagonistas, né, do livro, mas nós já temos o nosso vilão por aqui do vídeo de hoje, né, o Rubachov. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele quando tratarmos dos outros dois vilões, né, o primeiro, né, o colega dele, né, o Ivanov, depois o outro, de certa forma conhecido, né, mais distante, né, Yetkin. Até mais, até o próximo vídeo. Espero que tenha causado reflexões aí, pensamentos. Até mais.